Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui no estudo que eu e a Márcia estamos fazendo do capítulo 11 da obra Nos Domínios da Mediunidade. E nós já iniciamos na semana passada o capítulo, fizemos, creio que 50% do estudo do capítulo. Foi muito bom a gente fazer essas reflexões. Estamos vendo uma característica da mediunidade, onde nós temos o médium Antônio Castro. Ele tem a característica de fazer o desdobramento. Ele está sendo, através de uma reunião mediúnica, ele foi permitido que ele desdobrasse, está sendo acompanhado pelos mentores do plano espiritual, e ele foi até um determinado ponto e encontrou lá um dos trabalhadores da casa, dessa casa onde está ocorrendo a reunião mediúnica, que já desencarnou um tempinho atrás. E nós estamos acompanhando como que é esse processo. Para quem está pegando esse vídeo a partir de agora, seria interessante que assistisse o vídeo que foi postado no canal do YouTube na semana passada e já está disponível para o estudo, para que todos que estejam acompanhando possam ver todos os textos que nós fizemos a leitura e as reflexões também. Muitíssimo interessante. E tudo bem com você, né, Márcia? Tudo bem. Então tá ótimo. Vamos dar continuidade aí nesse aprendizado. Vamos lá, vamos continuar com o estudo. Para que nós possamos cada vez mais ter essa noção de todo o parâmetro que a mediunidade pode acontecer conosco, né? Que estamos aqui encarnados. Sim. Estamos com aquele véu bloqueado, né? Aquele véu que bloqueia a nossa memória espiritual. Estamos adormecidos, né? Estamos adormecidos na questão espiritual, mas é muito bom que a gente possa estudar, ter esse ensinamento que nos faz fortalecer a fé. Isso nos deixa cada vez mais tranquilo com relação à nossa existência. Nós que somos espíritos imortais e temos todo um processo aí de evolução, e que bom que estamos aqui. Espero que todos que estejam acompanhando também, e que até nós temos um grupo no WhatsApp, mais ou menos aí entre 70 e 80 amigos, e entre eles, sempre, graças a Deus, eu tenho alguém, como hoje está a Márcia aqui, me ajudando nesse estudo. Todas as semanas nós temos um companheiro aí de grupo, né? Onde façamos juntos esse desenvolvimento. Mas vamos lá, nós vamos então fazer uma vibração agora para que os bons amigos do plano espiritual estejam conosco em mais essa jornada de estudo. Que Jesus, nosso mestre, que nos disse que sempre que houver dois ou mais numa atitude nobre, de aprendizado, de auxílio, de caridade, que Ele está junto, e assim, através desses nossos anjos guardiões, amigos do plano espiritual que nos acompanham, certamente o Mestre está nos intuindo, nos fortalecendo, para que tenhamos uma noite primorosa aí no nosso aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos ao compartilhamento para que nós possamos dar prosseguimento. E a tela. Ótimo. Sim. Que nós estamos, para mim está claro, para você também? Tá claro também, tá ótimo. Então, ótimo. Então, nós já demos uma introdução, né?
E fica aqui mais uma vez, claro, para todos que estão chegando agora aqui no vídeo, que possam acessar o da semana anterior no YouTube, no canal que está em meu nome, Lázaro Carlos da Silva, todo o estudo das obras do André Luiz, do Espírito André Luiz, Discografia de Francisco Cândido Xavier. Essa obra, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 11, Desdobramento em Serviço. Vamos, então, ao texto e à continuidade dessa lição de hoje. Por favor, Márcia. Então, continuando, né, nossos estudos, vamos lá. De modo nenhum, o pensamento modelará a forma que nos inclinamos a adotar. No entanto, os apetrechos de nossa apresentação na esfera diferente de vida que nos fomos trazidos, segundo vocês já conhecem, variaram em seus tipos diversos. Lembremos-nos, para exemplificar, de um homem terrestre tatuado. Terá ele escolhido um desenho através do qual a sua forma, por algum tempo, se faz mais facilmente identificável, mas envergará a vestimenta que mais lhe atenda ao bom gosto, conforme as usanças do quadro social a que se ajusta. E sorrindo, acentuou. Pela concentração mental, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseje. Todavia, empregando nossa imaginação criadora, podemos e devemos mobilizar os recursos ao nosso alcance, aprimorando concepções artísticas no campo de nossas relações uns com os outros. Muito bem, aqui ele está dando mais algumas características técnicas, né, no processo onde o espírito, como que ele se apresenta no plano espiritual, qual a roupagem que ele usa, né, depois que ele desencarna. Normalmente, o espírito, ele segue com a aparência que ele tem aqui, a última aparência dele no plano encarnado. Sim. O perispírito já está moldado, né? E essas características do corpo físico vai acompanhando. E aqueles que porventura o encontram através do desdobramento, ou de repente no sono também, ou quando o espírito ele vem e se apresenta, né, numa casa, numa sessão, ou para os videntes, ele se apresenta com as mesmas características, onde ele possa ser reconhecido. Isso é um processo natural, um processo normal. Isso não impede de quando, como ele está explicando, que através da mente, da mentalização, o espírito possa modificar isso. Ele pode se modificar apresentar o seu aspecto, né? Porque o perispírito ele é plástico, né? Ele pode ser moldado de acordo com a vontade do espírito. E isso vai da condição que o espírito tenha de organizar seus pensamentos e, através da sua concentração, ele possa fazer essas alterações, né? Então, nem sempre quando a gente encontra ou veja uma entidade, e às vezes nós não a reconheceremos porque houve essa alteração por vontade dele. Não é isso, Márcio? Isso mesmo. Então, às vezes, essa semana mesmo, eu estava, de repente, aqui em casa, próximo da hora do almoço, e eu, numa leve concentração assim, eu percebi a presença de um espírito que era a minha avó,
e já há tempos Nossa, atrás, ela desencarnou, né? Já há que bênção, né? vários anos mesmo. E aí, naquela leve concentração, eu percebi que ela estava ali me olhando. E eu, naquela hora, eu não tive comunicação nem nada. Simplesmente eu vi aquele rostinho dela ali, Elogiou e conforme eu vi, sentiu, né? e senti aquela presença conforme eu a via, né, nos últimos anos que ela ainda estava encarnada. E aí você passa o dia com aquela pensamento, né? O porquê Pensamento, será? a impressão fica em você, né? E É, volta quase que todo instante, né? De que é tão bom. exatamente. Eu falei, mas o porquê será, né? Será que era uma preocupação dela, comigo, ou uma vontade que ela possa ter É, de, de estar próximo, né? Aí, é claro, a gente que já está estudando, aprendendo e trabalhando nessa área mediúnica, você aprende que tudo é uma ordem divina. Então, o que que você, pelo menos, já deve fazer numa ocasião dessa? Fazer uma prece, né? Conversar com esse espírito, dizer que da sua parte está tudo bem, se existe por parte dele uma preocupação com algo que esteja aqui acontecendo no nosso plano material, ou algo que ele tenha vontade de falar, mas que ele se acalme, né? Que ele possa seguir sim, o seu caminho tranquilo, que nós estamos aqui buscando o equilíbrio, buscando o aprendizado, fazendo sim. com que os nossos momentos possam seguir também de acordo com a ordem divina. Nós não precisamos de alterar essa ordem de maneira nenhuma. Tudo que está por acontecer ou que esteja acontecendo é porque existe a permissão do Pai. Então, E é o Pai, né? O Pai que rege, né? A sintonia de nossas vidas, né? exatamente. E Então, que estamos sempre amparados, sempre, é, sempre na mão dele e nos direcionando, né? Para o nosso melhor. e agradecer, né? Porque se porventura, de repente, sei lá, deu saudade, e o Espírito, ele se Que dá, né? apresentou, Dá saudade, né? né? Se apresentou assim, nessa forma, nem sempre o Espírito que você consegue assim ter essa percepção, ele está ali no ambiente que você está. Às vezes é uma conexão que ele faz, mesmo distante, né? No, do, Dante, em, no plano espiritual, no local onde esteja, às vezes com essa conexão coincidiu nessa sintonia se tornar, através da mediunidade, com a possibilidade de ter um contato, assim, mesmo que seja visual, como foi, sim, e rapidamente, né? E assim seguimos. projetar, né? Projetar para poder ficar identificado em nós, né? As sensações. Aí projeta Exatamente. e fica mais assim, mais forte, né? Fica gravado no nosso ser, no É. nosso coração. Eu acabei fazendo um comentário sobre isso no grupo que a gente tem na família, e uma das pessoas da Uhum. família que até também trabalha na área mediúnica, informou que ela está trabalhando no plano espiritual, já é um espírito que está colaborando, está ajudando também nos trabalhos, né? Maravilha, né? Na seara divina. Então, que assim seja, vamos em frente, Assim seja, Jesus né? conosco, que assim seja. Exatamente. E aqui ele está mostrando, então, esses recursos, né? Que, que o Isso. espírito tem e alcança. Mas vamos lá, vamos ao próximo texto para dar sequência no estudo. A arte, tanto quanto a ciência entre nós, é muito mais rica que no círculo dos encarnados. E, por ela, a educação se processa mais eficiente no que tange à beleza e à cultura.
Assim como não podemos conceber uma sociedade terrestre digna e enobrecida, tão somente composta por homens e mulheres em nudismo absoluto. Embora com maravilhosos primores de tatuagem, é preciso considerar que os indivíduos de nossa comunidade, não obstante dispondo de um veículo prodigiosamente esculpido pelas forças mentais, não menoscabam as excelências do vestuário, por intermédio das quais selecionamos emoções e maneiras distintas. Não podemos esquecer que progresso é trabalho educativo. A ascensão do espírito não seria regresso ao empirismo da taba. Aulus silenciou. Eles estão fazendo os comentários, né? E nesses comentários vem várias explicações, várias reflexões. Nós sabemos que muitas das questões que são trazidas para a humanidade, elas são utilizadas dessas cadeiras, dessas ciências, né? Onde a arte faz parte, porque quantas mensagens nos chegam através, às vezes, de uma letra, de uma música, ou Sim. Né, ou então da própria melodia que vem e os músicos trazem, ou nas pinturas, nas esculturas, a arte em geral, né? E também, se formos fazer reflexões, todas as questões que a ciência, na sua evolução, todas as descobertas, elas têm um controle do plano espiritual. A mentoria está acontecendo agora com a gente, né? Nós estamos passando, a humanidade passando por essa fase aí, e a importância que tem e como que isso acontece, né? Onde existe a capacidade que, através de algo, de algum fenômeno que esteja acontecendo, como é o caso agora dessa pandemia e diversas outras que nós tivemos, para que a humanidade possa se sensibilizar com a existência e, a partir daí, conseguir se modificar até, por que não, né, o caminhar. É um despertar, né? Exatamente. É o despertar do nosso ser, poder enxergar que existe algo além, né? Existe um campo muito amplo, nosso universo, né? Que não ficamos aqui somente, como que Deus vai criar somente o planetinha Terra e colocar vida somente aqui no planeta Terra, para podermos despertar e olhar mais, né, para o universo, olhar mais por tudo que nos rodeia, né? Não só no micro, e sim começarmos a pensar mais no macro, né? Essa imensidão que temos aí pela frente. Exatamente. Então, na verdade, tudo é belo, né? Tudo é a obra do Pai, essa divindade que nos trouxe à existência. E aqui eles estão fazendo esses comentários, vão trazendo nos ensinamentos a colocação, que tudo tem uma ordem. Se nós estamos, por exemplo, numa sociedade, nós precisamos de nos organizarmos de determinada forma, onde consigamos ter equilíbrio, né? Ele falou até do nudismo, que fica difícil para uma sociedade onde nós já temos esse tipo os nossos comportamentos, mudarmos as características dessa forma. Então, não tem como. Então, tudo vai se organizando, e isso é bom quando a gente vive em sociedade, porque sozinho ninguém consegue evoluir. Nós só conseguimos verdadeiramente seguir um plano de
ascensão quando nós vamos juntos, quando nós estamos buscando um ao outro e todos ascendendo. E se existe muita disparidade, muita diferença entre os seres, não tem como chegar numa determinada fase que não tenha que fazer uma separação, né? Quando vem na Bíblia, no Evangelho, Jesus falando, separar o joio do trigo, é porque há uma necessidade. Chegou o ponto, chegou a hora de se organizar melhor. Então, é preciso que o retardatário busque a sintonia, que as vibrações dele se apropriem, para que ele possa seguir também a sua evolução, mas num outro prisma. E aqueles outros que conseguiram já se moldar de uma outra forma, já podem já se libertar desses entraves que são colocados da diferenciação toda, né? Esse outro prisma que ele pode ser colocado é justamente para alavancar a sua própria evolução, né? É a ferramenta para ele se esforçar, enxergar ali, ver como que ele está, em qual situação real ele se encontra, e vai ser a ferramenta para ele caminhar, para ele evoluir, progredir. Exatamente. Para a gente progredir, nós precisamos trabalhar. E como ele colocou aqui, não podemos esquecer que o progresso é trabalho educativo. A ascensão do espírito não seria regresso ao espiritismo da Taba, não. Ele precisa de ter as oportunidades, né? Eu lembro de da obra que eu estava até a semana passada estudando também, que era da Ivone, do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade, ela contando o caso, né, de um espírito já evoluído que ela encontrou com as aparências de indígena, de um índio, né? Olha! Né? E ela conversando com ele, mas por que você mantém essa aparência? Ele explicou para ela que ele estava realmente numa sociedade mais avançada, em determinada existência, e aí ele foi, por conta de uma degressão, exatamente porque ele não estava se moldando àquela sociedade, né? A sociedade progredindo, e ele foi trazido para uma vida no setor mais primitivo. E mesmo aqui no planeta, ele foi para uma sociedade indígena. E ali ele ajudou aqueles que estavam lá, e ele se integrou mais à natureza como um todo, ele falando de uma beleza fenomenal que é essa vida, né? Que antes ele não tinha percebido tudo isso, né? Não tinha, exatamente. E quando ele se percebeu naquela relação, numa vida, né, dentro de uma tribo, né, convivendo com aqueles espíritos ali, ainda em desenvolvimento, mais atrasado, mas ele também naquele, não digo preso, mas absorvido por aquela condição que ele mesmo impôs para ele, e ele depois acabou levando essa sua aparência depois do desencarne, né? E se manteve assim com a ação na evolução que ele estava acontecendo. Então, são obras maravilhosas. Quando nós temos tanto material disso, nós temos tanto material de estudo, e cada relato desses, quando você fica ali absorvendo aqueles ensinamentos que esses médios, né, como a Ivone, o Chico, Divaldo e tantos outros aí trazem, nós não podemos perder essa oportunidade de jeito nenhum de ter esse material hoje, então, tão claro para a gente abre a internet, acha, pega o celular, né? Está andando de carro, você abre uma obra dessas, coloca lá e vai ouvindo. É impressionante, mas são muitas maneiras, né? São muitas maneiras que
que foram trazidas para nós, né? Através da tecnologia, para, tipo assim, não tem desculpa. Sim. Vocês têm todo o material aí para vocês estarem conosco, né? Estarem acompanhando a própria evolução, né? Porque essas obras nos traz o conhecimento que serve, acho que para sempre, assim, é algo construtivo no nosso histórico, né? Que é maravilhoso. Que É época, Deus agindo para a gente estar ali no caminho do bem, no caminho do nosso próprio bem-estar emocional, para estarmos em equilíbrio, né? Pois estando em equilíbrio, a gente consegue, né? Abranger mais coisas, sim. ajudar mais, né? Muito Que, bom. que época é essa que nós estamos vivendo? Maravilhosa, viu? Sim, Nós precisamos muito de aproveitar, porque nós realmente não sabemos o que vai acontecer. A gente imagina e luta muito para que nós consigamos vencer os nossos vícios, né? E é, daqui para frente a gente se sintonize realmente, vibratoriamente, com um mundo melhor. Mas nós não sabemos se nós vamos estar nessa condição. Então, vamos aproveitar esse tempo que ainda vamos, temos aqui, vamos aproveitar esse tempo vamos que ainda temos aproveitar. aqui e buscar, olha, incessantemente o aprendizado, o alerta que esses espíritos generosos estão trazendo para nós, dizendo para nós assim, ó, busquem a teoria, mas não deixe de praticá-la. Faça sempre o melhor no dia a dia, na relação que você tem com um, com o outro, com você mesmo, com a natureza. É, façam isso. Então, essas mensagens chegam nessas obras e, através delas, a gente tem que encampar isso no nosso ser e seguir em frente, certo? Sim, aí eu me recordei agora, no começo da pandemia, a gente estava um pouco ansioso, em casa, né? Assim, um pouco exaltado também. Aí, quando foi mais ou menos no mês de junho, nós adotamos um gatinho. Ele estava na rua, nós já tínhamos 3 em casa, mas já estavam adultos, tal. Aí adotamos um filhotinho. Quando desmamou, a moça já entregou. Isso foi em junho. E todos em casa perceberam o bem que foi ter o gatinho em casa ali conosco, a nossa vibração, a nossa ansiedade, aquelas coisas, tipo assim, ó, saíram. Impressionante. E foi tão bom que quando foi em agosto, a ONG que meu marido colabora, né, postou que tinha achado mais uma mãe, os filhotinhos na rua. Aí minha filha, mamãe, eu quero mais um gatinho. Pegamos. E é incrível como a natureza, os animais são assim de uma benevolência mesmo divina para nos ajudar. Impressionante como mudou a preocupação, os gatinhos tudo novinho e minha filha ali cuidando, dando o leitinho de madrugada, muito, mudou muito. Graças a Deus, de lá para cá, a gente vivendo bem, né? A preocupação a gente tem, mas aquele início, tipo assim, ó, cortou, foi embora, vamos viver, a vida continua, vamos nos precaver, né? Usar todo do protocolo, né? E confiar em Deus e estarmos firmes e fortes. Aí foi muito interessante a gente perceber essa mudança de estado mental nosso dentro de casa, com esses 2 gatinhos que tem Ajuda, nosso lar. ajuda demais.
Eu sou suspeito, Ajuda. eu sou suspeito de falar dos animais porque a gente também convive com eles dentro de casa, no É, quintal, né? Arranjamos até alguns entreveiros por causa disso. Eu que moro num edifício, moro em apartamento, e acabamos há tempos atrás acolhendo duas cachorrinhas que viviam nas obras, né? Que nós somos da área da construção civil. da construção, E né? aí, quando houve o início da pandemia, as obras deram uma parada e eu peguei elas e não pensei duas vezes, trouxe ela e pus na garagem do meu prédio. Imagine só o que isso já causou por aqui. Imagina. Já quase foi expulso elas e eu do condomínio, né? Mas, graças a Deus, a gente, com paciência, está tentando organizar tudo e tudo vai dar certo. Ah, sim, com certeza. É só estarmos aí buscando o melhor, né? Mas voltando aqui ao Sim, nosso texto, vamos. com todas essas reflexões, o Aulos, que é orientador, que está trazendo o André Luiz e o Hilário para essa casa, para essa reunião, ele, nesse momento, ele silenciou. Vamos seguir o texto para entender Vamos. bem. O médium, mas à vontade fora do corpo denso, recebia as instruções que Clementino lhe administrava, paternal. Dois guardas aproximaram-se dele e lhe aplicaram à cabeça um capacete em forma de antolhos. Para a viagem que fará, avisou-nos o assistente. Castro não deve dispersar a atenção. Incipiente ainda nesse gênero de tarefa, precisa instrumentação adequada para reduzir a própria capacidade de observação, de modo a interferir o menos possível na tarefa a executar. Vimos o rapaz plenamente desdobrado alçar-se ao espaço, de mãos dadas com ambos os vigilantes. O trio volitou em sentido oblíquo, sob nossa confiante expectação. Desde esse momento, demonstrando manter segura comunhão com o veículo carnal, ouvimos-lo dizer através da boca física. Então, olha que interessante, né? Por isso que nós que participamos das reuniões mediúnicas, precisamos de ter esse conhecimento e saber que o amparo, ele é constante, que não há erro, é tudo planejado, e se tiver algo que precisa ser alterado, a equipe espiritual está ali cuidando, fazendo as alterações. Nós precisamos de fazer a nossa parte, nos concentrarmos e fazer o melhor possível. Mas o André Luiz vem aqui explicando tudinho, né? Exatamente, olha só. O Castro está ali ao lado, desdobrou. Até aqui no capítulo nós entendemos todo o processo, como que acontece, toda a dificuldade que ele teve, o seu desenvolvimento, e aqui ele já vai a pleno trabalho. A partir do momento que tudo se organizou, ele está ali ao lado, os espíritos, no caso aqui esses dois guardiões, eles vieram e falaram, vamos ao trabalho, a gente precisa de você, você é o médium, você que está aqui com seu corpo físico, venha conosco. Pegaram ele e saíram volitando. E colocaram, né, um capacete. Interessante isso daí. Esse antolho é aquele Essa de couro, né? de couro que põe nos cavalos, assim, até, Cavalos para assim. ele não perder a visão, não se distrair com nada que está do lado. Uhum. Focar, né? Nós às vezes, Márcia, precisaríamos de um desse, porque a gente desvia muito o nosso pensamento. A Ah, gente, sim. a gente, de repente, você perde o foco
do que você está fazendo na vida e desvia, né? Vai cuidar. Então, nós precisamos... por isso que o corpo físico é o nosso antônio. O corpo físico é aquele que não nos deixa dispersar, pelo menos, para questões do espírito que estão lá atrás, né? Porque se nós ficássemos preocupados com quem a gente tinha de inimizade, com sentimentos horríveis que nós tínhamos e atuávamos com eles em outras vidas, em outras encarnações, nós nos perderíamos ainda nesse caminho. Então, o corpo físico é também um antônio, né? Aquele que veda a nossa distração e faz com que a gente ande para frente. Mesmo assim, a gente ainda fica patinando às vezes, né? Fica, às vezes dá umas patinadas. Mas é interessante a gente ver aqui isso, e o trio volitou, né? E agora nós vamos ver na sequência exatamente... e outra coisa interessante, que tudo que estava acontecendo ali na reunião mediúnica, o corpo físico dele estava ali, o espírito estava em desdobramento, mas estava utilizando o corpo aqui para ir falando tudo o que estava acontecendo, Isso, reportando na reunião tudo o que estava falando. Mesmo de longe, o espírito, ele controlava a fala, né? Controlava aqui o seu corpo. A gente às vezes fala assim, mas quer dizer que o espírito sai e deixa o corpo só se... Quando a gente dorme, pelo sono, isso acontece, o corpo está bem ali estabilizado, né? E o corpo não está se comunicando. A diferença aqui é que o espírito, que tem essa característica do desdobramento em serviço, ele ali consciente, ele sai do corpo, vai fazer o trabalho e ainda utiliza o corpo para explicar o que está acontecendo lá. Para explicar. É importante, é interessante, né? Vamos lá. Vamos. Seguimos por um trilho estreito e escuro. Oh, tenho medo, muito medo. Rodrigo e Sérgio amparam-me na excursão, mas sinto receio. Tenho a ideia de que nos achamos em pleno nevoeiro, estampando no rosto sinais de angústia e estranheza, continuava. Que noite é esta? A escuridão parece pesar sobre nós. Ai de mim! Vejo formas desconhecidas agitando-se embaixo, sob nossos pés. Quero voltar, voltar. Não posso prosseguir. Não suporto, não suporto. Mas Raul, sob a inspiração do mentor da casa, elevou o padrão vibratório do conjunto, numa prece fervorosa, em que rogava do alto forças multiplicadas para o irmão em serviço. Junto de nós, Aulus informou. Então, nós estamos aqui acompanhando e vendo o médium, ele ainda com os seus receios, né? E a partir do momento que ele está sendo levado, ele está passando por regiões que a percepção traz para ele essas sombras, que parecia tudo no escuro, né? Formas desconhecidas que formas estava desconhecidas agitando lá embaixo, e ele ali com seu receio pedindo, mas a orientação aqui da espiritual e o Clementino, através do Raul Silva, que está ali próximo do corpo, né, do médium, está ali trabalhando, padrão vibratório, dando um passe, fazendo com que ele possa manter o equilíbrio, manter o controle. E assim, a sustentação, né? A sustentação. Olha só a importância disso que você acabou colocando, de todos da equipe. Que enquanto esse atendimento está acontecendo, existe uma equipe. Nesse caso aqui, nós temos, acho que, 14 pessoas nessa reunião, 14
trabalhadores ali encarnados, né? Fora os espíritos. E olha a sustentação que está acontecendo para que cada um que esteja fazendo a sua atividade, seu trabalho, possa encontrar esse equilíbrio e se manter, né? Para que não disturbe, para que tenha sucesso as assistências que estão acontecendo, certo? Sim. Então vamos agora, o Aulos vai informar, vai dar algumas lições aí para o André Luiz, automaticamente estaremos recebendo. Isso. Vamos lá. A oração do grupo, acompanhando na excursão e transmitida a ele de imediato, constitui-lhe abençoado tônico espiritual. Ah, sim, meus amigos, prosseguia Castro. Qual se o corpo físico lhe fosse um aparelho radiofônico para comunicações à distância? A prece de vocês atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. Agradeço-lhes o benefício. Estou reconfortado. Avançarei. Interpretando os fatos sob nossa observação, o assistente explicou. Raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios, em romagens de serviço edificante, fora do carro de matéria densa. Habituados à orientação pelo corpo físico, ante qualquer surpresa menos agradável, na esfera de fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal, à maneira do molúsculo que se refugia na própria concha, diante de qualquer impressão em desacordo com os seus movimentos rotineiros. Castro, porém, será treinado para a prestação de valioso concurso aos enfermos de qualquer posição. É isso daí. Então, o Aulos aqui vem trazendo essas explicações, mostrando que é natural, é instintivo, faz parte da lei de preservação, né, que nós estamos vinculados a ela sempre. A gente quer se proteger. E eu até lembrei também de uma outra obra onde conta a vida de Maria. Essa obra também era da Ivone, né? E conta o que acontecia com Maria na época que Jesus, depois que ainda era criança, e ele até às vezes tinha que chamar a atenção dela, né? Porque aquele papel, aquela questão da mãe, com aquela preocupação toda, e um dia ele chegou e falou para ela, né? O que queres, né? O que queres de mim? Ele achou estranho todo aquele zelo, aquela preocupação, né? Porque ele saía e ia conversar com um e conversar com o outro, de repente ele estava lá dentro da sinagoga, falando com os estudiosos da lei, Estudiosos da lei. né? E aí ele falou: o que queres tu de mim? Não sabes que eu estou com o Pai? Ou seja, né? Então, quer dizer, existe toda essa questão, e aqui nós temos essa coisa de sempre de nos preservarmos, né? Nós ainda não somos um espírito evoluído como Jesus, e ele se desprende de tudo que tem ao seu redor aqui da matéria e vive a parte espiritual mesmo estando aqui. É verdade, é. Essa é a questão. E nós precisamos realmente ainda muito de ficar muito atento, porque nós não temos essa liberação, né? Qualquer dor que nos aconteça, ela vira uma tempestade em nossa existência atual. Então nós precisamos de nos cuidar mesmo para não deixar que isso aconteça. E aqui ele vem, então, o médium, com todo esse desconforto que ele sentiu, mas o amparo aconteceu
E o Aulus vem Sim. explicando tecnicamente como que funciona, como que é esse fenômeno, né? E ele procura instintivamente o retorno ao carnal, ao Não, corpo, quer voltar para o quer voltar para o corpo. corpo. Mas, a partir do momento que ele recebeu as preces dos companheiros, né, essa sustentação que ele tinha, aquilo deu forças para ele para seguir em frente. Revigorou, né? Equilibrou os pensamentos, né? É isso. Para Deu seguir em coragem. frente, E, criou e, o, coragem e, e o, avançou. e o bom de tudo que, além de... para essa equipe foi maravilhoso, porque além dele estar indo, dele ter ganhado isso, ele contava, né? Ele falava assim, ó, que Sim, as vossas preces estão me sustentando aqui. Não parem, não. Continue. Né? Muito bom. Excepcional mesmo esse é texto. excepcional. Então, vamos lá. Enquanto assinalávamos o apontamento, a voz do médium se elevava no ar, vigorosa e cristalina. Que alívio! Rompemos a barreira de trevas. A atmosfera está embalsamada de leve aroma. Brilham as estrelas novamente. Oh, é a cidade de luz. Torres fulgurantes elevam-se para o firmamento. Estamos penetrando um grande parque. Oh, meu Deus! Quem vejo aqui a sorrir-me? É o nosso Oliveira, tão diferente, mais moço, muito mais moço. Lágrimas copiosas banharam o rosto do médium, comovendo-nos a todos. No gesto de quem se entregava a um abraço carinhoso de coração a coração, o medianeiro continuou. Que lindo, né? Essa Lindo. possibilidade. Acho que todos nós, se fizermos aí uma pesquisa na nossa memória, já tivemos esse momento, momentos assim, de encontrar com alguém que você conheceu enquanto essa pessoa estava encarnada, né? E normalmente acontece realmente no sono, né? Que você se desdobra e acaba tendo essa possibilidade. Todas as noites nós temos essa possibilidade. Eu lembro claramente de alguns momentos assim, inclusive que eu fui tratado e Sim, o vínculo que a gente tinha. Eu tinha, por exemplo, com uma criança que desencarnou, e isso daí até me levou a buscar o espiritismo em certa ocasião na minha vida, para o entendimento, né? E eu lembro de estar no plano espiritual, no hospital, sendo tratado e perceber a presença desse menino ali, sentadinho do lado de fora da sala de cirurgia, onde eu estava passando pelo tratamento, e ele ali dando toda aquela sustentação para mim também. E, e essa possibilidade aqui, acontece. Você também até já contou, tem suas experiências também nessa área, né? sim, já. Se lembrando, eu me recordei de uma amiga de trabalho. Ela entrou na empresa como estagiária e ela tinha apenas 18 anos e ela veio a desencarnar, né? Teve crise do pânico, aí ficou com o falecimento da mãe, ela não conseguiu lidar muito bem. Começou a ter crises, parou de falar, parou de andar, ficou acamada, isso dentro de 3 meses. Aí ela também veio a desencarnar. E assim, eu a considerava como uma filha, né? A estagiária, eu que tinha o contato de passar todo o trabalho para ela, o serviço, a aprendizagem. E eu me recordo muito bem que eu estava num momento muito difícil da minha vida. E aí eu tive um sonho com ela. E
ela conversou comigo falando que ela sempre estaria ao meu lado e que ela sempre estaria me apoiando e me intuindo no caminho do bem. Eu me recordo, e nesse momento era como se fosse real mesmo. As sensações, assim, escutar a palavra dela, sentir ela se aproximar, ela me abraçou. Aí, quando eu acordei, eu falei, nossa, é muito real, muito real. Não, eu fiquei, não foi só um sonho. Realmente a gente se encontrou e ela veio me trazer, né, palavras, sentidos para eu não desabar, para eu continuar. E da mesma forma que a gente estávamos, né, presentes aqui na Terra, ela continuaria comigo, Que coisa, né? né? É, Ela estando lá, mas ela tá comigo. E exatamente. por várias vezes depois desse encontro, eu eu percebia a presença dela, né? Assim, e no momento de orar, sempre ali, pensando nela e sentindo que ela continuou a caminhada dela, que ela ia prestar vestibular para assistente social, né, quando estava aqui conosco. E a percepção que eu tenho é essa, de que ela continuou, né, Atuando. com esse propósito dela aqui no mundo espiritual. Tanto é que ela veio me assistir, né? É muito, muito legal mesmo. E é bom que a gente estudando passe por essas recordações e deixe aqui, né, É, a mensagem para tantos irmãos nossos que vão poder estar acompanhando, vendo essas possibilidades, até fazerem reflexões também de possibilidades destas que estejam acontecendo, né, com cada um. é, É bom mesmo. E aqui ele vem vendo exatamente esse encontro. Olha só, ele encontrou, né, um companheiro de jornada companheiro. que conviveu com ele aqui no trabalho, na casa espírita, que havia desencarnado há pouco tempo, e ele se emocionou muito com isso. E está passando. Imagine só, não era só ele, essa equipe toda de A equipe médios que estava toda. na casa está fazendo essa sintonia. Ele está contando de uma forma que os outros que estão lá, eles estão fazendo criando uma tela mental e vendo Sim, aquela cena. aí fazem a projeção, né, e Isso, adentram também, conforme a fala dele, dentro do ambiente, né? exatamente, vão até lá juntos, né? É aquilo com aquele professor, né, que consegue às vezes dominar uma classe inteira através da sua didática, através da sua forma, através do seu conhecimento. E às vezes o professor ele está diante de uma turma e ele consegue perceber a todos e trazê-los todos para aquele ensinamento que está sendo passado nas palestras. Quem profere palestras, acontece muito isso. Primeiro porque todos nós, em todos os campos, somos assistidos constantemente, né? Principalmente alguém Sim, que se responsabiliza a ministrar uma palestra, uma aula, qualquer que seja. Aquela assistência, você percebendo que os espíritos estão ali ao seu lado, né? Tem algum deles que diretamente está junto com você fazendo aquele estudo e ele está te ajudando a buscar cada um, cada um daqueles assistidos que estão ali na sua frente, e você percebe o olhar, você percebe aqueles que se dispersam também, né? Você percebe é aqui, impressionante. é, Eu tive essa experiência lá no nosso trabalho de domingo, né? uhum, De fazer o evangelho. sim, E o que você está falando é exatamente isso mesmo. A expressão deles nos mostra se está disperso, se está entendendo, assim, se está ali conectado, né? sim. Impressionante. E ainda nesse trabalho, só para os amigos que estão aqui
que vão estar assistindo, né? Nós estamos nos referindo a um trabalho de assistência aos moradores em situação de Sim. rua, onde é feita a evangelização e sempre são acolhidos na casa aos domingos pela manhã, e nesse processo todo, desde a recepção, a higienização, a alimentação e evangelização, tem várias formas de atendê-los nesse processo. E na parte da evangelização, algum de nós sempre assume a questão de estar ali falando com eles durante esse período que eles se encontram ali na casa. E é uma coisa incrível, tão lindo a gente perceber tanto a assistência dos espíritos que estão ali, cuidando de cada um e cuidando dos trabalhadores também, né? E, e E às flui, vezes, né? sim, Flui, você flui. começa a conversar e você vê que vai fluindo, você vai conversando e você vai trazendo a palavra, entendeu? De uma forma que eles ficam ali, né? Envolvidos. Ouvindo, e parece que eles também ficam imaginando alguma coisa, assim, que eles Sim, projetam algo na mente deles, né? Conforme você vai colocando as situações, informando para eles sobre as passagens de Jesus, dando exemplos. isso, Uns até também colocam, né, alguma opinião para a gente poder estar conversando e um ajudando o outro. É impressionante exatamente. como não são só eles os assistidos pela espiritualidade, mas nós, trabalhadores, também percebemos o quanto estamos envolvidos e o quanto estar ali reflete no nosso aperfeiçoamento, né? Exatamente. No E quando, nosso grau de evolução, vai complementando, né? com certeza. Em nós. E a gente vê a dificuldade, né, de uma população assim que no dia a dia tem a sua mente muito voltada para a questão ali da sobrevivência do momento, né? Porque a pessoa está vivendo na rua, não tem alimento, não tem roupa, o intempérie natural acaba afetando a condição dele de sofrimento físico e mental em todas as situações, e fazer uma população dessa ficar presa ali durante, às vezes, presa, estou falando no sentido de dar atenção, né, para uma evangelização Uhum. durante um período de 1 hora ou até mais, né, 2 horas ali. Às vezes você é intuído, várias vezes em situações assim, eu percebia que estava fugindo alguma coisa, nós temos a percepção dos espíritos falar, agora é hora de fazer uma prece. E aí a gente parava tudo e fazia com bastante vigor uma oração. Aquilo chamava todo mundo, que parece que aquela prece, principalmente a prece maior que Jesus nos trouxe, mexe com todos de Mexe. uma forma impressionante. E aí a hora que você entra com aquela energia, todos se concentram novamente. E Fica voltamos ao tudo, normal. tudo na corrente energizado. Exatamente, é lindo mesmo. Mas vamos ver aqui então a sequência do texto, onde nós temos isso que está acontecendo, né? Uhum. Acho que eu mudei, né? Mudou, agora tá. Que felicidade, que felicidade. Oliveira, meu amigo, que saudades de você. Por que razão teríamos ficado assim, sem a sua cooperação? Sabemos que a vontade do Senhor deve prevalecer, mas a distância tem sido para nós um tormento. A lembrança de seu carinho vive em nossa casa. Seu trabalho permanece entre nós como inesquecível exemplo de amor cristão. Volte. Venha incentivar-nos
na sementeira do bem. Amado amigo, nós sabemos que a morte é a própria vida. No entanto, sentimos sua falta. A voz do viajante que se fazia ouvir de tão longe entrecortava-se agora de doloridos soluços. O próprio Raul Silva mostrava igualmente os olhos marejados de pranto. Aulus deu-nos a conhecer tanto ocorria, quanto ocorria. O Aulus vai explicar mais claramente a relação desses espíritos, né? Mas a gente percebe aqui o quanto a espiritualidade está ali intuindo, né? O Raul Silva, que está dando a orientação para o médium que está em desdobramento, e também porque a forma com que o Castro está conversando lá com o Oliveira, que é o amigo dele desencarnado, ela é uma forma tão organizada, tão clara, que só mesmo vários pensamentos sendo intuídos ali, né? Que é o caso do Clementino auxiliando o Raul e o Raul auxiliando o Antônio Castro, ou seja, uma corrente de vibração para que tenha sucesso aí no atendimento. É muito bom a gente até aprender formas, né, de trabalho, de conduzir esse trabalho, porque ora nós estamos na desobsessão orientando, ora nós estamos ali dando passividade, né? E todos nós temos essa influenciação para que tenha sucesso os atendimentos que vão se sucedendo uns aos outros. Então vamos lá. Vamos ver agora o que o Aulus deu-nos a conhecer o quanto ocorria. Oliveira foi um abnegado trabalhador neste santuário do Evangelho, explicou. Desencarnou há dias e Castro, com a aquiescência dos orientadores, foi apresentar-lhe as afetuosas saudações dos companheiros. Demora-se em refazimento, ainda inapto à comunicação mais íntima com os irmãos que ficaram. Mas poderá enviar a sua mensagem por intermédio do companheiro que o visita. Abrace-me, sim, querido amigo, prosseguia Castro, com inenarrável inflexão de ternura fraterna. Estou pronto. Direi o que você deseja. Fale e repetirei. E, recompondo-se na atitude de quem se devia fazer intermediário digno, modificou a expressão fisionômica, falando cadenciadamente para os circunstantes. Que coisa, hein? Nossa! Agora ele vai dar uma outra, através de uma outra característica, além do desdobramento, ele vai passar a trazer, a dar passividade para esse A passividade, né? Para Oliveira, né? Exatamente, Oliveira vai, através dele, fazer, e aqui coloca, então, que ele ainda modificou, né? Como está aqui, abrace-me, sim, querido amigo, prosseguia Castro, com inenarrável inflexão de ternura fraterna. Estou pronto. Aí ele vem aqui, e recompondo-se na atitude de quem se devia ser intermediário digno, modificou a expressão fisionômica. Fisionômica. Ou seja, ele agora está ainda com aquela coisa do perispírito, o próprio corpo físico da gente. O Divaldo Franco até acontece muito disso quando o Dr. Bezerra, né, ou outro espírito se comunica através dele, a fisionomia dele também altera. Sim, altera. E isso daqui está acontecendo.
Vamos ver aqui, então, a sequência. Meus amigos, que o Senhor lhes pague. Estou bem, mas na posição do convalescente, incapaz de caminhada mais difícil. Sinto-me reconfortado, quase feliz. Indiscutivelmente, não mereço as dádivas recebidas, pois me vejo no grande lar, amparado por afeições inolvidáveis e sublimes. As preces do nosso grupo alcançam-me cada noite, como projeção de flores e bênçãos. Como expressar-lhes gratidão se a palavra terrestre é sempre pobre para definir os grandes sentimentos de nossa vida? Que o Pai os recompense. Aqui onde me encontro, vim reconhecer, mais uma vez, a minha desvalia. E agora concluo que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são bagatelas comparados à munificência da divina bondade. Meus amigos, a caridade é o grande caminho. Trabalhemos. Jesus nos abençoe. E fica aí, como a gente tinha comentado, a mensagem de quem está sentindo a necessidade de seguir a sua jornada e a maneira melhor de se fazer isso, que é trabalhando com Jesus. Né? Então, vamos buscar sempre ter em nossas mentes, essa questão do aprendizado e do trabalho. E na caridade é o caminho. Então, aqui ele está deixando uma grande mensagem para os companheiros. Então, se a gente se colocar no lugar desses companheiros de equipe, de irmãos, né, em Jesus, que conviveram ali, um grupamento, desde o começo da obra, nós estamos vendo o quanto sublime a relação desses espíritos encarnados. No começo da obra, nós vimos os relatos de quão essa reunião acontece, o preparo dela e os médios que ali estão com um cabedal de elevação bastante elevado, né? Ao ponto de, no começo da obra, o André Luiz perguntar para o Aulos: que seres são esses? Eles são diferentes? E o Aulos: não, são todos irmãos em serviço com a boa vontade de agir, de ação. Então, se nós tivermos dentro de nós a boa e sincera vontade de trabalhar com Jesus, nós criaremos possibilidades que nem nós ainda temos a concepção de entender o quanto a espiritualidade maior pode nos auxiliar, nos socorrer e utilizar a gente como instrumento do bem. Isso é muito legal. E agora, Márcia, se você tiver aqui dentro desse parágrafo, desse que nós acabamos de ver, algum comentário, fique à vontade, que nós vamos para o último final do texto. Podemos seguir? É só assim, a comparação, como a impressão que dá é que ele foi um grande trabalhador, né? Na casa espírita, como ele fala, que, né, os trabalhos continuaram, mas sentem a falta dele. E ele comenta, né, que a minha desvalia. Ele ainda coloca que
Parece que o que ele fez, hoje para ele não tem tanto favor em comparação à munificência, né, que seria a generosidade da divina bondade. Exatamente. Né? Então, o trabalho ele é incessante mesmo, temos que sempre buscar nos aperfeiçoar, buscar estarmos sempre em conexão com os espíritos benfeitores, para a gente poder estar alcançando, né, melhores condições, melhores entendimentos ao nosso espírito e podermos, né, contribuir com essa generosidade que Deus nos dá, nos concede. De alguma forma, né? E aqui ele ainda fala muito sobre o quanto que ele é grato por estar nesse caminho dessa forma, onde ele colocou aqui que a gratidão, né? Como expressar-lhes gratidão, porque ele está, pelo fato de estar vinculado a esse grupo, né? Ele queria dizer que não tem palavras para expressar o que ele está sentindo, o sentimento dele naquele momento. Eu acho que isso vai ficar muito claro para nós, é claro, quando nós nos desencarnarmos, né? O que nós fizemos aqui e como nós, porque a hora que a gente se libera do corpo físico, é que nós vamos realmente sentir, quando nós comentamos, eu comentei no começo, que eu percebi a presença do espírito, né, da minha avó, será que era uma saudade? Às vezes, assim, é aquela ligação que não desvincula mais. A partir do momento que você criou um vínculo, ele é permanente. Esse vínculo ele pode te trazer no sentido positivo ou negativo, dependendo do que você faça. Se a gente enxergar o negativo como sendo uma alavanca que vai te mover também, logo ali na frente, para que você tenha uma mudança mais rápida, né? Porque às vezes a dor faz com que você tome o remédio. Porque se não está doendo, você não vai tomar o remédio. Você às vezes se acostuma com aquela dor, com aquele processo que você está envolvido ali. Mas a hora daqui a pouco passa, e pensa assim, né? Daqui a pouco passa. Você vai empurrando com a barriga, né? Como se diz no popular. Mas é preciso que a gente se mexa mesmo, né? Eu mesmo preciso fazer demais isso daí, em alguns setores que eu estou vivendo. Eu acho que todos nós vivemos essa situação. Precisamos nos mover, né? A vida está colocando na sua frente ali o que precisa de ser feito. E se você fala, às vezes se encosta, né? Ainda não dá, ainda não sei como, mas não, você tem como fazer, sim. Esse momento que eu estou vivendo, que eu estou conversando com você temos aqui, como fazer. É fundamental para que a gente tenha essas reflexões com um amparo que nós estamos sentindo. Eu sei que você está sentindo aí essa presença, eu estou aqui, esse envolvimento de alguém que... Em determinado momento ali do texto, no início dele, quando ele encontrou com Oliveira, eu me emocionei. Exatamente. Eu senti, assim, eu tipo, projetei o encontro. Isso, nossa, sensacional. Impressionante. Então, vamos agora, então, para o final do capítulo, o último slide. A voz de Castro apagou-se-lhe nos lábios e, daí a instantes, vimos-lo regressar, amparado pelos irmãos que o haviam conduzido, retomando o corpo denso, com naturalidade, reajustando-se qual seu vaso físico o absorvesse, de inopino acordou na esfera carnal, da posse de todas as suas faculdades normais, esfregando os olhos, como quem desperta de grande sono. O desdobramento em serviço estava findo, e com a tarefa terminada,
havíamos recolhido preciosa lição. Isso. E quanta lição, né, Márcia? Muita lição. Por mais que essas obras, por mais que você as estude, elas vão fazendo um sentido diferente quando você vai, ao longo do período, do tempo, também se modificando. E isso eu sei porque eu tenho essa obra, depois de estudá-la, não só num grupo na casa espírita, depois, antes de tê-la estudado a sós, né? A sós que eu falo era eu e os meus amigos do plano espiritual. Num determinado período. Depois estudamos em grupo numa casa espírita. Depois fiz o estudo dela por áudio. Gravamos capítulo a capítulo também em áudio. E isso tudo num período onde nós montamos, né, organizamos esse grupo, que hoje nós estamos juntos aí fazendo esse acompanhamento. E aí surgiu, com a pandemia aí, a questão dos vídeos. Aí a gente falou assim, ó, vamos pegar todas as obras do André Luiz, e aí no ponto que estávamos, há 3 obras atrás, Entre a Terra e o Céu, e mais uma outra anterior, já começamos a fazer por vídeo, e estamos aqui. Aí você vai novamente lendo os textos, e parece que eles vão fazendo um sentido maior ainda. Maior ainda. Vai comentando, né? Sim. Vai preenchendo você com as informações. Vai te dando mais segurança, né? Em todo o processo que você está se envolvendo. É aquilo que a gente falou, nós estamos sendo preparados, todos nós, em determinado ponto, a gente, todo o preparo que a gente tem, porque nós temos, o Emmanuel fala isso, né? Trabalhadores, se preparem, que a hora que conforme vocês vão se preparando, o trabalho aparece. E não é por acaso, não. Isso é plano divino para cada um. Então, se preparem. No caso da vida aqui material, a gente fala sempre, um menino que, jovem ainda, que eu tive conversando essa semana, ele me mandou um determinado formulário e falando que ele está se preparando para atuar no mercado daquele jeito ali, na área de informática, fazendo determinadas programas ali. E aí eu lembrei disso, eu falei assim, olha, ele está se preparando aí, porque a vida vai fazer com que ele venha até sobreviver num determinado trecho da vida dele em função desse preparo que ele está tendo aqui. Então a gente precisa realmente, em todas as questões, nos prepararmos sempre, Sim. nos prevenindo, né, para o que vem daqui a pouco. E vamos juntos. Vamos Então, juntos. Márcia, chegamos aqui ao final do capítulo, a obra continua, nós estaremos continuando aí, outros amigos estarão nos ajudando, né? Eu sou imensamente grato aí pela colaboração, essa gratidão Eu que aí também. agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, que eu tenho certeza que isso me elevou, né? Tenho certeza que esse momento que a gente passou lendo, conversando sobre esse capítulo da obra, com certeza vai ser utilizada pelos nossos irmãos espirituais, né? Então, é só gratidão mesmo, porque é algo que se reverte ao nosso espírito para podermos galgar, né? Essa caminhada evolutiva no caminho do bem e nos conhecermos, né? Porque as obras de André Luiz, elas nos traz isso. Ele passou por tantas situações e veio mostrar, olha, aconteceu assim. Então, a gente começa a ler, entender um pouquinho aqui, um pouquinho depois, para podermos estarmos preparados para sermos ferramentas, né, úteis
no desenvolver de todo o serviço, né? Seara do Cristo. Isso mesmo, Márcia. Eu agradeço também e eu vou pedir para você fazer aí a vibração final do nosso encontro de hoje, para encerrarmos o nosso vídeo e podermos depois deixar à disposição dos nossos irmãos, tá bom? Sim, então vamos lá. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade para com todos nós, agradecemos a Ti, ó Pai, a oportunidade bendita de estarmos aqui, neste momento, e que possamos usá-los, todas essas emoções, sentimentos, em prol do nosso processo evolutivo. Mestre amado Jesus, que a tua luz, que a tua paz, a tua alegria, o teu amor nos envolva e revigore o nosso dia a dia. A toda a equipe espiritual que está sempre conosco, que nos auxilia, que nos incentiva a buscarmos o caminho dos estudos, do paro, do fortalecimento de nossos espíritos. Nossa gratidão, eterna gratidão, pelo amparo, pelo acompanhamento em nossas dificuldades e alegrias. Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que o teu manto sagrado nos envolva, nos proteja, refletindo em nós teu amor, a tua luz. Muita luz, muita paz a todos. Que Deus esteja conosco sempre, que o Mestre Jesus esteja presente em nossos corações e em nossas mentes, para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus.